Uau, estou muito feliz de estar hoje fazendo esse webinário, essa aula, onde tem tanta gente participando, onde todos vocês estão aí e todos vieram se encontrar, programaram esse horário, agendaram, estamos já há semanas esperando, e assim, é com muita felicidade que eu estou aqui hoje para compartilhar o que eu sei sobre esse assunto. E esse assunto, para mim, é um assunto que me move do ponto de vista pessoal. É o assunto de programação da gestação saudável. Eu trato esse assunto de uma forma que é mudar o destino das pessoas. É realmente trabalhar com a possibilidade de mudar o futuro, ou escolhermos como que vai ser o nosso futuro. Então, entre as diversas perguntas que foram enviadas, entre os diversos temas que a gente poderia falar ao longo dessa nossa conversa, eu escolhi algumas coisas que vão desde a questão infertilidade, que eu vou falar rapidamente, até, obviamente, a gestação. Por que eu vou falar de infertilidade? Porque a gente tem que começar a programação da gestação antes, obviamente, da concepção. E quando de exatamente poder fazer uma interferência de forma a gerar o melhor resultado possível. Porque esse pai e essa mãe já estão esperando interferência, já estão esperando que tem que fazer mudanças, porque viram que não está dando certo, correto? Então, é uma hora muito importante que a gente tem para fazer intervenções nutricionais, tá? Então, vamos lá. Uma das aspectos que eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção aqui é dos elementos tóxicos, né? Então, agrotóxicos e poluentes ambientais, de uma forma geral, que geram muitos dos casos de infertilidade. Tem alterações importantíssimas no espermograma, com redução de contagem, redução de motilidade e de qualidade dos espermatozoides, com mudanças de até 50% menos espermatozoides. Então, é realmente impressionante o que essa sobrecarga de agrotóxicos está fazendo em relação à fertilidade. E, obviamente, com mudanças também no DNA, mudando a genética e a epigenética. Quando eu falo de genética e epigenética, não é só no homem, na mulher também. E quando eu falo de alteração em espermatozoide, também acontecem alterações de ovulação na mãe, quando ela está com uma alta concentração de agrotóxicos. Então, esses dois aspectos precisam ser levados em consideração quando a gente tem infertilidade, ok? Pode acontecer problemas de implantação também, pode acontecer distúrbios em proporções de hormônios, como testosterona, estradiol e progesterona. Então, vários elementos vão sendo alterados pelo impacto ambiental dos agrotóxicos. Um exemplo de um poluente ambiental que gera muita alteração é o bisfenol A. O bisfenol A ele gera uma reprogramação da metilação dos gametas. E o bisfenol A é um poluente altamente presente hoje, porque nas resinas dentárias contém bisfenol. Então, a gente imagina imaginem vocês, quanto mais dentes tratados uma pessoa tem, maior a chance que ela tem de ter problemas para engravidar. Uma hora ela tem a chance de estar reprogramando a vida do seu bebê, porque o bisfenol A faz isso. Mas ele não tem só nas resinas dentárias. Esses papéis das caixas registradoras também contêm bisfenol A. O papelzinho que sai ali com comprovante de venda tem bisfenol A ali. Os revestimentos internos das latas também. As embalagens de pizza, todo esse tipo de fast foods, pipoca de micro-ondas. Para não sair a gordura toda para fora, bisfenol A na parte interna. Aquelas fatias de pizza, embalagem de batata frita de rede de fast food, para a gordura não sair para fora, eles põem bisfenol A dentro. Tá? Então, ele funciona dessa forma.
Tem também a hiperfluoroalquilas. Desculpa, gente, essas batatas fritas de micro-ondas e essas pipoca de micro-ondas e batatas fritas são perfluoroalquilas, tá? Não bisfenol A. Bisfenol A nas latas, resinas dentárias e nos papeizinhos, além das garrafas de policarbonato, ok? As perfluoroalquilas, que são outros tipos de poluentes, que estão nas embalagens de pizza, de batata frita, de pipoca de micro-ondas, tá? Para não deixar a gordura sair para fora. E também estão nas panelas antiaderentes. E isso o que está fazendo? Por exemplo, alterando TSH, alterando o TSH da mãe, aumentando em até 20% o TSH. Então, tem uma ação antitireoidiana. Olha só que importante isso. Quando a gente sabe que quanto maior o TSH da mãe, menor a chance de concepção e maior a chance de aborto, chega a aumentar de 3,6% para 6,1% a chance de aborto, ou seja, quase o dobro. Botar aí uns 80% de aumento na chance de aborto da mãe que tem TSH mais elevado, acima de 2,5, ok? Ou seja, se a mãe estava ali com 2,2, digamos, seria para estar com 2,2, e ela é uma utilizadora abundante de panelas antiaderentes e de pipoca de micro-ondas, esse TSH dela sobe, pode subir 20% e vai para quase 3%. E aí? Sem falar de minerais como selênio, zinco, ferro, manganês, iodo, vitamina A e glutationa, além do iodo, já falei, né? Que estão diretamente envolvidos na saúde tireoidiana. E com isso tem repercussões na saúde da mãe e do bebê. Ou seja, tudo isso vai se somando. Os poluentes com ação antitireoidiana, os poluentes com a diminuição da fertilidade masculina e feminina. E depois que, se essa mãe venha conseguir conceber, se esse casal consegue conceber, tem alterações no bebê durante a gestação. Por exemplo, o aumento da incidência de asma, o aumento da incidência de desordens do espectro autista, o aumento, a diminuição da distância anogenital em meninos. Olhem que importante isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, são alguns dos efeitos que os poluentes... E o aumento de asma. A asma também está associada à exposição a poluentes durante a gestação. Tem até, gente, a alteração do APGAR. Os bebês de mães com maiores níveis de metais tóxicos têm APGAR menor, tanto quanto em 5 minutos. Então, é óbvio que eu tenho que monitorizar tudo isso quando a mãe pensa em engravidar. Quando ela pensou que ela tem que engravidar, ela tem que fazer uma bateria de exames, incluindo alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, níquel, flúor, tudo isso em sangue e urina, e avaliar e detoxificar para chegar nos valores ótimos. Até os anticorpos anti-PPO, antitiroperoxidase altos, estão correlacionados a bebês com mais TDAH e com mais autismo, desordens do espectro autista. Então, assim, o que a gente está fazendo? Uma mãe que procura com infertilidade, a gente não tem que fazer ela engravidar apenas, a gente tem que preparar ela para uma gravidez ótima. Ok, fecundou, tá feliz? Não, depois pode ter ainda aborto no primeiro, no segundo trimestre. Ou ela pode ter hipertensão ou diabetes gestacional, ou ela pode virar uma pré-eclâmpsia, um parto prematuro. Tudo isso tem relação com nutrientes, com alimentação. Tudo isso tem relação com ômegas, com microbioma, com níveis de minerais, com estresse oxidativo, com inflamação durante a gestação. Então, quando a gente se dá conta disso tudo, a gente começa a entender o porquê que a mãe e o pai têm que ter todo esse cuidado. Por que eu falo mais na mãe, gente? Porque o pai, ele tem uma grande influência até a concepção. Até a concepção, o pai é metade. É o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe. Depois, o que a gente tem? É a mãe. É a mãe botando o seu ambiente materno, o seu ambiente mental, reflete nos hormônios e neurotransmissores e reflete no bebê. É a sua alimentação, é o seu estado poluente, tóxico, refletindo no bebê. Então, eu acredito que a mãe seja quase uns 2/3 do que acontece no bebê.
tá? Talvez até uns 3/4, porque depois tem toda a amamentação ainda. Então, tem, obviamente, sempre o que vem do pai, geneticamente, mas todo esse epigenoma vai ser moldado ao longo da gestação. Claro que já recebe o epigenoma marcado do pai, mas depois toda uma remodelação durante a gestação e durante a amamentação. Então, os dois geram influência. Então, se você quer ter um efeito máximo, top, melhor possível, você vai trabalhar com o pai e com a mãe, otimizando esses processos em ambos, ok? Bom, um outro aspecto também que já foi visto em relação a metais tóxicos, não só no bisfenol A, que eu falei que ele é um remetilador, a gente sabe que o chumbo, o mercúrio e o cádmio, lá no cordão umbilical do bebezinho, estão associados a diferenças nos padrões de metilação do bebê. Então, eles viram que muda a metilação, ou seja, se um gene vai ser ativado ou desativado. Olha só que importante isso. Então, conforme o grau de metilação desse gene, que muda conforme o grau de intoxicação dessa mãe. Então, eu vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo do mercúrio, tá? O mercúrio, de referência até 5. 5 é considerado normal. As mães que tinham mais que 2,8, ou seja, dentro do normal, dentro da referência, tinham mais metilação do gene da glutationa S-transferase. Tá? O que vai fazer isso? Vai silenciar o gene, vai deixar o gene quieto, ou seja, o gene não vai ser expresso. Então, aquela mãe que tinha mais amálgamas dentários, com o mercúrio, daqueles antigos, que passava na sua infância, né, para os que têm mais idade, aqueles antibacterianos de metil mercúrio que se passava nas feridas. Essas mães vão ter muito mercúrio no seu organismo. E elas vão passar uma epigenética diferente, silenciando, por exemplo, esse gene de desintoxicação, mesmo com valores considerados normais. Então, esse valor normal não é o valor ideal, gente. O valor normal é o valor que simplesmente existe na população. O valor ideal é o que a gente quer que as pessoas tenham. É o valor para a expressão ótima dos genes, para a longevidade. Entenderam? Essa é a diferença. Quando fala em normal, é a norma, é o suficiente, é o esperado, é o que a gente quer que as pessoas. É o encontrado numa população. Agora, o que a gente quer que as pessoas tenham é o valor ótimo. Tá? Em geral, por exemplo, o laboratório diz que mercúrio é normal até 5. A gente quer mercúrio abaixo de 1. Laboratórios que no normal chumbo até 10 ou 20, alguns laboratórios põem. A gente quer até 2 ou 2,5. Laboratórios que no normal até 2. Acima de 0,3, a mortalidade, doença cardiovascular e câncer estão aumentados. Na gestação, também tem desfechos. O cádmio também altera a metilação de genes. Então, esse mesmo estudo que eu falei que citou o mercúrio, também viu que com cádmio houve alterações, ou seja, esses poluentes que a gente está exposto cronicamente, eles vão gerar o quê, gente? Mudanças na informação que passa para o bebê. Então, detoxificar é fundamental. Fundamental. Temos que nos detoxificar o casal antes da gestação. Temos que ensinar que panelas antiaderentes de Teflon não prestam. Tem que ser que é ideal, ou de cerâmica atóxica, ou no máximo de aço inox de qualidade, que se deixar o alimento ali dentro libera níquel, então não deve armazenar alimento no aço inox, tá? A gente tem que pensar que aquela mãe que tem maior mercúrio, ela tem mais chance de hipertensão na gestação. Ela tem mais chance de bebês com baixo peso ao nascer e efeitos variados. A mãe com mais chumbo, dentro da referência, tem mais abortos espontâneos, tem mais bebês com malformação congênita, menor peso, menor comprimento, hipertensão gestacional. Tudo isso está associado a esses metais tóxicos. Então, assim, que a gente ensina? Que a gente tem que trocar o desodorante com alumínio por outro sem alumínio. Que não, pode, não é para usar aquelas panelas de Teflon, que as embalagens plásticas têm que ser eliminadas, tem que usar embalagens de vidro para armazenar os alimentos.
Vocês estão entendendo? Então, tudo isso são coisas práticas que a gente vai ensinar. Que a colher de bambu é fantástica para se usar em casa. O bambu é o chamado aço vegetal. Eu sei que o pessoal que trabalha em cozinhas aí, industriais, restaurantes, está torcendo o nariz. Mas eu digo igual, não tem problema nenhum. Porque uma coisa é você falar em segurança alimentar em nível populacional, tá? A gente aprendeu na faculdade disso. Eu sou nutricionista, sou farmacêutico, eu sei o que eu estou falando. Só que as pessoas não estão mais morrendo, gente, por infecção. Pelo menos nessa camada da população que a gente quer que programe a gestação. Elas estão morrendo por intoxicações crônicas, poluentes, pesticidas, agrotóxicos, migrantes de embalagens. Quero chegar. É isso que está matando as pessoas e deixando elas mais doentes. E não é matando rápido, é matando devagar, porque elas não sabem que estão morrendo por causa disso. É isso que a gente tem que se dar conta aqui, tá? Eu tinha comentado antes rapidamente sobre distância anogenital. O que é distância anogenital? É a distância do ânus à genitália, ok? Ou seja, até o pênis ou até a vagina da menina. Bom, essa distância ela é maior nos meninos e pequena nas meninas, ok? Isso já está ligado ao índice de androgenização do indivíduo. Maior, androgênico, é homem, pequeno, mulher. Mas só que essa variação, essa distância não é fixa. Essa distância está associada à exposição a andrógenos durante a gestação. Onde é que eu quero chegar? Vários xenoestrógenos e substâncias com ação disruptora endócrina aumentam ou diminuem essa distância. E eu vou dizer que os ftalatos diminuem nos meninos essa distância. Gabriel, de onde é que vem os ftalatos? Por exemplo, das garrafas plásticas. Garrafas de água. É isso mesmo. Garrafas PET, pequenininhas, de meio litro, de 1,5 litro, de 2 e até tem galões de PET, ok? Maquiagens, gente. Mulheres, quantas mulheres me assistindo aqui hoje? Maquiagens contêm ftalatos, esmaltes podem conter ftalatos. Todas essas roupas plásticas, cano de PVC, contém ftalato. Aquele filme de botar na comida contém ftalato. Então, Gabriel, está querendo dizer que eu tenho que falar para minha gestante trocar maquiagem? Isso! Tem que procurar maquiagem biológica. Maquiagem sem ftalatos, sem metais tóxicos. Isso existe. Está cheio de marcas. Eu imagino que dessas mais de 1.000 pessoas que estão assistindo, deva ter 90% mulheres, como é o público de nutrição em geral, né? Então, você tem que se dar conta de usar maquiagens biológicas. Então, você quer gestar com mais saúde, você tem que trocar a maquiagem antes. Você tem que trocar a garrafa de água antes. Bom, então, as mães que tinham mais ftalatos no seu organismo tiveram bebês com menor distância anogenital, ou seja, mais estrogenizados. E o que isso está ligado no menino? Esse menino ele nasce com mais chance de hipospádia. Hipospádia é quando a uretra do menininho, bebezinho, quando nasce, não vai até a pontinha do pênis antes, como se ela fosse curta. Ou criptorquidismo, que é quando o testículo não desce para a bolsa escrotal. Às vezes não é nem formado, quando há uma hipoplasia testicular. Tem ainda, olha só, gente, esses meninos com menor distância anogenital, que foram expostos a mais ftalatos, porque essas mães bebiam um monte de garrafinha plástica e estavam cheios de maquiagens. E esses meninos na infância, quando vão jogar, tem comportamento de jogos com joguinhos menos masculinos. Impressionante. O que a gente está falando aqui, gente? O comportamento sexual cerebral já foi alterado. Antes da adolescência, todo mundo sabe que tem filhos, os meninos e as meninas são diferentes, mesmo antes dos hormônios estarem a pico. E quando tu dá bonequinhas e carrinhos, os meninos tendem a pegar mais carrinhos e soldadinhos, as meninas mais bonequinhas. Isso é biológico, ok? Sem nenhum preconceito, isso são testes que são feitos. Esses meninas com distância anogenital mais curta, que foram mais expostos a xenoestrógenos,
tem comportamentos com esses joguinhos menos masculinos. Ou seja, a gente está alterando o sexo cerebral. Uma coisa é genital de homem, mas se o meu cérebro não é de homem, eu não me atraio por mulheres. Estão entendendo? Então, algumas coisas em animais a gente consegue saber que homossexualidade consegue ser induzida. Em animais a gente consegue induzir homossexualismo, hermafroditismo de vários tipos diferentes, com alterações genitais variadas, ou seja, uma dissociação do sexo cerebral do sexo genital, ok? Mas esses meninos crescem e eles têm pior qualidade do sêmen, têm mais infertilidade, menor volume testicular e menor testosterona sérica. Exatamente, ou seja, aquilo que a mãe fazia e comia antes da gestação tem muita influência e pode ter influência para o resto da vida, ok? Então, vocês anotaram bem tudo aquilo que a gente falou, né? De onde tem os fitalatos. Eu ainda posso dizer que os fitalatos aumentam alergias no bebê, eles geram polarização TH2, aumentam o TH2 e inibem TH1, aumentam os níveis de IgE e de IgG. Então, eles também fazem isso e fazem muitas outras coisas. Temos um outro elemento, que é o paracetamol, que também gera em meninos essa distância, essa diminuição da distância anogenital. Desde que a mãe tenha sido exposta entre a 8ª e 14ª semana, que é um período crucial nesse desenvolvimento sexual do bebê, digamos assim, cerebral sexual, tá? Então, a recomendação é que se use o paracetamol só se estritamente necessário, pelo menor tempo, com a menor dose eficiente e com a menor frequência possível. Então, ele não é seguro? Essas são as recomendações oficiais sobre o uso de paracetamol na gestação. A gente pode migrar para um outro assunto e ainda falar que o paracetamol aumenta o risco e altera o desenvolvimento neurológico do bebê. E isso tudo está associado a mais déficit de atenção, hiperatividade e outras alterações do gênero. Porque ele, inclusive, e não apenas, depleta glutationa. Ele, além de depletar glutationa, ele inibe COX-2, alterando prostaglandinas, e ele diminui algumas enzimas envolvidas na via dos esteroides, CYP11A1 e CYP17A1, tá? Alfa, agora me falta exatamente qual é. Isso, CYP17A1, 11A1, 17A1, tá? Então, duas enzimas importantes no começo da via esteroidogênica, na conversão da progesterona, 17-alfa para progesterona, tá? Bom, dito isso, eu posso ainda dizer que o paracetamol, que aumenta risco de problemas no neurodesenvolvimento, diminui a distância anogenital, ainda aumenta a incidência de asma. Olha só. Então, há estudos que indicam isso. Então, por que a asma também tem aumentado? Porque poluentes do ar na vida intrauterina aumentam a asma. Fumo passivo ou ativo aumenta a asma. PCBs e bisfenol A aumenta a asma. Paracetamol aumenta a asma. Muito ácido fólico aumenta a asma. E vocês não viram agora, até de um ano atrás ou dois, todo mundo dando 5 miligramas de ácido fólico? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em Porto Alegre, felizmente, agora veio a onda do produto com 400 microgramas. Graças a Deus. Só faz uns 15 anos que eu falo nisso, né? O excesso de ácido fólico se complexa com o zinco no intestino, depletando o zinco. E ainda, segundo alguns estudos, aumenta a excreção biliar de zinco. Aí, com menos zinco, também fica mais alérgica. Tem estudos que mostram que suplementar vitamina A, C, E, D e zinco, tudo isso, A, C, E, D e zinco, diminui o risco de asma. Então, né? Tu dá ácido fólico, aumenta a asma. Depleta o zinco, aumenta a asma. Então, mães com zinco baixo, que tinham deficiência, têm mais asma. Excesso de ácido fólico dá asma. Olha só. O ferro, gente, o ferro em excesso, naquela mãe que não programou a gestação, vai chegar ali no meio, nossa, tá ficando anêmica, ferro nela. Compete com o zinco, depleta com o zinco. O ferro ferra com o zinco. E aí, o que aconteceu? Mais asma, mais estresse oxidativo, mais inflamação.
Isso mesmo, o excesso de ferro na mãe, o excesso, a dose que tem que ser dada para recuperar a hemoglobina, depleta zinco, diminui vitamina C, diminui vitamina E, aumenta o ácido úrico, aumenta a bilirrubina, ou seja, gera estresse oxidativo. Tá tudo publicado, não psicografei nada disso, tá tudo escrito. Comer mais frutas e verduras diminui a asma. Agora, o que as mães comem? Um monte de pão, um monte de carboidrato, né? Um monte de bifinho grelhado, cheio de hidrocarboneto aromático, e aí os fitoquinóis, onde é que está a alimentação verde, cheia de substâncias saudáveis. Muito melhor que suplementar com isso é fazer uma alimentação super rica, inundar essa alimentação com fitoquímicos, para garantir uma ótima expressão gênica. É isso que a gente quer. Tem a saúde máxima. E por usar esse ácido fólico antes da gestação. Mas precisa suplementar, Gabriel? Olha, conforme a genética, até precisa. Ou seja, eu vou ter que medir homocisteína, B12 e folato, comparar isso com a ingestão de metionina da mãe. Se ela come pouca metionina, pouca carne vermelha, não tem porque ela ter homocisteína alta. Eu tenho que manter uma B12 acima de 500. Eu tenho que manter um ácido fólico de 10 a 15, 17 no máximo. Eu tenho que manter uma homocisteína até 9. Mas se aquela mãe é vegetariana e a homocisteína está 8, é sinal que está faltando muita B12, muito ácido fólico, vocês entendem? Porque ela não tem metionina para gerar aquela homocisteína toda. Então não é um bom sinal isso, ok? Então a gente tem que ter tudo isso em consideração. Bom, B12, para mim B12 é super importante, porque a gente tem que lembrar que o ácido fólico, o folato, vamos falar corretamente, não trabalha sozinho. O folato, para ser para fazer o ciclo de remetilação, que é onde ele vai ser útil para destruir a homocisteína regenerando metionina, precisa da B12, essa reação depende de B12. Então, assim, com menos B12, as mães deficientes em B12 têm mais hiperglicemia, obesidade, diabetes na gestação. E a criança tem mais adiposidade, mais insulina aos 5 anos de idade, tem mais resistência à insulina na sua vida. Gente, será que não é importante eu ver a B12 da mãe antes da concepção? Porque quantas mães chegam lá, eu descobri que eu tô grávida, eu tô com quanto? Com 2 meses, com 8 semanas. Ah, meu Deus, perdeu 2 meses. E agora correr atrás das deficiências nutricionais com 2 meses. E aí a barriga está crescendo e está diluindo tudo, e o bebê consumindo, e a mãe já desnutrida para ela. Vocês estão entendendo o meu pavor? Por isso que tem que programar a gestação. Por isso que a gente tem que fazer muito marketing disso, porque isso é salvar o nosso país, o nosso planeta. Essa consciência. Por isso que eu estou aqui hoje com toda essa energia, porque isso aqui é mudar o destino das populações. O presidente da República tem que assistir essa aula, o ministro da Saúde. Está entendendo? Porque isso as consequências são notórias. Isso tu vai ver, não é daqui a 20 anos, daqui a 2 anos, 3 anos. Não é para daqui a 20 anos. É agora, na escola, com 2, 3 anos. É tu ajustar a vitamina D da mãe agora na gestação e ver e a B12 e vai ver e o ômega 3 e vai ver a cognição dele com meses de idade, desenvolvimento neurológico, número de palavras faladas. Gente, a mãe que come ômega 3 adequado, ela tem um bebê com melhor qualidade, acuidade visual. O bebê fala mais palavras, tem menos risco de autismo. Gente, a gente está numa epidemia de autismo. Por quê? Porque é uma epidemia de déficit B12, de déficit ômega 3, de hipotireoidismo. É óbvio que tem uma epidemia de autismo. Você acha que a culpa é só das vacinas? É claro que não. Tem toda uma predisposição, uma base. Olha quanta gente toma vacina, a maioria não tem nada. Se tu fez tudo errado antes, tu vai querer culpar vacina. Claro que a vacina pode ser um gatilho em alguns casos, em muitos até, mas só que tem uma base que foi por baixo feita errada antes. Então, quando tu pega essa dieta de hoje, que é muito carboidrato, pouca proteína, pouca B12, muito folato, isso é o que faz o epigenoma codificar diabetes, resistência à insulina. É isso mesmo.
Tem estudos na Índia já mostrando em seres humanos isso, não é isso em animais, laboratório, em ratos. E aí tu soma isso com a ovofobia indiscriminada. Temos a questão da heliofobia, que é o medo do sol, e temos ainda a ovofobia, então a baixa ingestão de colina. Vocês não estavam comigo, mas aqui antes da aula, só para me dar mais energia, eu comi uma gema crua, entendeu? Para dar mais energia mental aqui para mim, para ficar mais preparado. Porque a colina é fundamental para as células progenitoras neurais e endoteliais do bebê. Então, eu tenho que falar para minha mãe, para minha mamãe, que ela precisa de 500 miligramas de colina dia e que uma gema tem 200, ou seja, e o resto da alimentação está lá embaixo. Se você nunca calculou a dieta com software, você não vai ver isso. Tá entendendo? Então, eu tenho que dar colina para formar essas células progenitoras. Ah, eu vou coletar as células do cordão umbilical. Eu quero que o meu bebê tenha todas as células para ele, dentro do corpo dele. Eu vou lá no parto permitir a captação máxima das células tronco para o bebê, para depois clipar o cordão. Entendeu? Só que se eu também não tinha colina, não tinha nada, minhas células progenitoras são muito piores. Bom, enfim, essa já é outra história. Então, você tem que pensar muito em colina, tem que pensar em dar ovos para essa mãe. Eu, em geral, uso 2, 3 ovos igual, senão a pessoa enjoa. Né? Que mais tem de interessante que a gente pode falar aqui? Vamos ver as perguntas que a gente recebeu. Então, colina é super importante, falei de folato, falei de B12, super importante. Ah, outra coisa que a colina faz muito, muito importante, reduz o efeito do estresse. Gente, o estresse, ele marca o epigenoma do bebê, aumentando a resposta ao estresse e o medo do bebê depois, ok? E aumentando a chance de resistência à insulina, de síndrome metabólica, de doença cardiovascular. A colina melhora o feedback do cortisol e diminui os níveis de cortisol no bebê. Então, uma mãe que está estressada na gestação, tem mãe aí já estressada, só ouvindo esse vídeo, tenho certeza, exercício físico e ovos, a gente sabe que tem um efeito imediato, tá? Gema de ovo, exercício físico diminui o efeito do estresse sobre o bebê. Então, extremamente importante, tá? Que mais que a gente tem que falar para vocês aqui? Ômega 3. Ômega 3 é de fundamental importância. Ômega 3 está associado diretamente à saúde neurológica, imunológica, que eu já falei, de visão, palavras faladas, autismo, etc., desordens do espectro, mas também a alergias. Bebês com menos ômega 3 têm mais alergias. Então, quer dizer que o ômega 3 é um remédio para alergias? Não. Quando o ômega 3 está em falta e tu põe um nível adequado, ele previne alergias. Ou seja, ele só previne porque a mãe estava em falta. Esse conceito também é importante. O zinco só diminui a alergia se ele estava em falta. O ácido fólico só causa alergia se for excesso. Ou seja, a gente tem que ter o adequado. A gente tem que fazer a avaliação, preferencialmente os exames de sangue no paciente, na mãe, para saber o nível adequado. Então, o ômega 3 eu posso medir, se eu estou no top das minhas possibilidades financeiras, eu posso fazer um perfil de ácidos graxos antes da gestação e chegar essa mãe no ômega index de 8% 3. Olha só, gente, toda essa informação existe. Ou eu, se eu não tenho isso, eu posso seguir simplesmente o nível básico, que é 200 a 300 miligramas de DHA peixes ricos em gordura. Tenho várias possibilidades. Eu posso dar ômega 3 do peixe, sardinha, 2 porções de 150 gramas por semana, por exemplo, orientação básica. Eu posso usar um ômega 3 de qualidade em cápsula, 300 miligramas dia, ou eu posso medir o índice ômega dessa mãe num perfil de ácidos graxos. Eu tenho que saber tratar todos os pacientes. Eu queria ainda falar para vocês aqui sobre vitamina D. Vitamina D na gestação é extremamente importante. As mães que têm mais sucesso na gestação têm maiores níveis de vitamina D. As mães com vitamina D mais baixa têm mais aborto. Isso é super importante. Tem menos vitamina D, tem mais pré-eclâmpsia, tem mais desbiose vaginal, tem mais prematuridade, tem mais diabetes gestacional.
e tem mais bebês nascidos pequenos. Gente, vitamina D influencia em tudo, extremamente importante, tá? A gente tem que estar consciente desses aspectos. Então, a mãe tem que manter a sua vitamina D ao redor de 50, ok? Ao redor de 50 é a média. Vai ser suficiente. Gente, banho de sol é fundamental, tá? Se a mãe tá com mesmo de melasma, uma coisa assim, medo, cobre o rosto, deita de costas, tá? Fica sentado ali com o barrigão de costas pro sol, tá? Protege as áreas mais sensíveis, tá? Vai na hora que o sol não é tão intenso, ou vai na hora do sol intenso, menos tempo. Vitamina D 2.000, pode ser 2.000, às vezes resolve, às vezes 5, 10, 20.000 é necessário, conforme a genética da pessoa. Então, isso tudo tem que estar claro, porque se isso não tiver claro, a gente não vai ter resultado que a gente espera e o bebê, nasceu com um problema. Agora o bebê é deprimido. Pois é, o menino não fala, tá com 2 anos, a criança não fala quase. Olha, ele é calado, ele pronuncia mal as palavras, olha que estranho isso, né? Mas depois pega, chega uma hora que pega. Mas vai ver que tem gente que até adulto não fala muito, né? É meio caladona, não tem um vocabulário muito bom. Será que não começou lá na gestação? Bom, o último aspecto que eu quero falar, que eu acho bem importante de ser comentado, é o microbioma. Mães com desbiose, bebês com desbiose. Mães obesas passam seu microbioma obesogênico para o bebê e aumentam o risco desse bebê ser obeso. Ou seja, é o imprinting metabólico desse microbioma no bebê. A mãe que emagrece antes da gestação melhora o seu microbioma e vai passar um outro microbioma para o bebê. Então, isso é programação metabólica, também através do microbioma. Mães com desbiose vaginal têm mais chance de parto pré-termo, ruptura precoce de membranas. Tem que tratar essa desbiose com suplemento via oral e até com probiótico local intravaginal. Ok, gente? Isso dá para ser feito durante a gestação. E a de probióticos durante a gestação diminui, o risco de alergias no seu bebê. Diminui o risco de alergias. Vejam só, por quê? É muito simples, sabe o que acontece? Aumenta o TGF-beta no leite materno, que é a citocina de tolerância oral, tá? Então, com mais TGF-beta, aquele leite, todo leite materno é bom. Agora, tem o leite materno top, o super e o mega. Ou seja, quando a minha mãe se desintoxicou antes, melhora. Quando ela arrumou o seu zinco, o seu ômega 3, melhora. Quando ela arrumou o folato no nível ideal, melhora. Quando ela recebeu o probiótico, melhora e fica um leite cada vez melhor. Então, todo leite é bom, mas tem os melhores, é que nem gasolina. Tem as melhores, tem as piores. É a mesma coisa, é o combustível ideal, ok? Então, isso tudo é importante. Eu poderia falar ainda dos sabores, introdução de sabores, poderia falar ainda de exercício, mas nossa, agora que eu vi que a gente já está aqui há 40 minutos falando. Então, tem muito assunto para a gente discutir na programação da gestação. E como vocês viram, eu estudo há anos isso. Eu faço isso há mais de 15 anos com os meus pacientes, mais de 15 anos já. Imagina, eu trabalho com funcional desde 99. Então, lá desde o início, eu vejo, hoje eu tenho certeza que eu consegui ajudar centenas de pacientes a botar nesse mundo crianças mais saudáveis, com menos alergia, com nenhuma alergia até. Eu nunca tive um caso de déficit de atenção, de hiperatividade, de autismo, felizmente. Pelo menos nessas mães que fizeram o que tinha que ser feito. E o mais interessante, aquelas que não fazem, dá errado. E eu digo, né, gente? Eu tenho as mães, mas eu não sentia nada, eu comia aquilo.
Pois é, eu não sentia e eu comia, e agora meu bebê tá assim. Eu disse, pois é, eu falei que não era para comer aquilo, que ia dar porcaria. Essa parte de alergias e mudança da dieta na gestação, se vocês podem ajudar casais a conceberem bebês mais inteligentes e mais saudáveis. Isso é possível, está disponível. Você só tem que aprender o método. Então, eu preparei um curso sobre o assunto, programação da gestação saudável, como mudar o destino do planeta. Eu quero dar tudo para vocês. Então, assim, eu vou dividir esses meus anos de prática clínica. Desde aquela época que eu não imaginava que isso era tão importante, até hoje, que a minha convicção é 120%. Então, assim, eu quero que vocês saibam que, se vocês acham que isso é muito, eu entendo vocês, porque eu, se fosse lá depois da minha faculdade, eu vi isso e vejo isso acontecer todos os dias. Tanto que eu botei alguns depoimentos. Vocês já viram que tem um botão aqui embaixo para quem quiser participar. E vocês clicando ali, vai abrir uma outra página e lá no final tem os depoimentos de algumas clientes minhas que estão muito felizes a falar da sua gestação. Não sei se são 4 ou 5 que se dispuseram a colocar ali e são casos também em então, vocês podem olhar, fiquem à vontade. Então, todos nós, né, temos a nossa história de gestação. A história de como ela sentia, do que ela comia, dos sintomas que ela tinha. E sabe que durante a minha gestação também eu tenho uma história para contar para vocês. Durante a minha gestação correu tudo bem. A minha não sentia nada, não sentia enjoo, estava super ótimo, nada de estranho acontecendo com ela. Tudo normal. Eu nasci, foi tudo bem, foi parto normal, a gente foi para casa nada. Tem, acho que em 3 dias eu estava na praia com ela, a gente foi lá para Cidreira, aqui no litoral gaúcho, tudo bem com a minha mãe, tudo bem comigo. Mas, quando eu ainda era um bebezinho, eu tinha pouco mais de 2 meses, muito grave. A minha mãe foi muito séria, e ela foi hospitalizada. Ela tinha uma infecção que entrou pelo mamilo dela, eu tinha mordido o mamilo e ali entrou uma infecção por um Streptococcus beta-hemolítico. Gente, isso foi super grave. A minha mãe entrou em choque e ela foi parar na UTI, tá? Isso foi realmente, ela estava correndo risco de vida. E eu fico imaginando o que tinha passado na cabeça naquela hora. Ela imaginando tanto pela vida dela e eu abandonado. Ela tinha outros dois, meus 2 irmãos mais velhos, e eu em casa. Me lembro que a minha Dinda me cuidou, etc. E foi uma coisa, eu não sei, eu devo carregar alguma memória disso até hoje. Óbvio que a dor e a angústia dela foram absurdas, né? E eu até hoje sinto isso. Não devia nem estar contando para vocês esses detalhes. Mas, enfim, isso tem uma repercussão na nossa vida inteira. Você sabe o que uma mãe representa para um bebê? E aquele bebê ficar sozinho, obviamente que tem repercussões. Então, além disso, deixa eu tomar uma água aqui. Bom, além disso, eu fiquei sem ser amamentado, né? Então, ela ali com 2 meses e meio, 70 e poucos dias, que a minha amamentação foi interrompida e nunca mais fui amamentado. Então, foi pouco mais de 2 meses de amamentação. Isso não acontece só comigo, isso acontece com um monte de gente. Vocês ouviram várias histórias desse tipo, com certeza. Mas eu, hoje, eu tento obviamente, superar isso, tento entender o que aconteceu nesse meu caso, no caso da minha mãe, que ela parecia super bem, mas o que ela comia? Como era a nutrição dela? Como era a nutrição antes da concepção e durante a gestação? O que ela ingeria de proteínas? Como é que era o zinco dela? Como eram os ômegas dela? Como é que ela estava de ferro? Eu imagino que ela tinha zinco baixo, que ela tinha vitamina C baixa, que o ferro dela não era ótimo. Talvez ela comesse pouca proteína, baixos ômegas, isso que influencia na imunidade, entende? Talvez a imunidade dela não fosse tão boa, por isso que aquela infecção se desenvolveu, entende? Eu não tem como saber isso hoje. Ou seja, claro, a minha gestação, eu nasci super grande, com mais de 4 quilos, acho que foi 4,3 kg, se não me engano.
Óbvio que aquilo depletou o organismo dela de uma forma muito intensa. Então, eu tirei muita coisa dela. E ela não teve. Voltaram para ela, ciência, rinite, alergia alimentar. Eu sou mais alérgico dos meus irmãos, da minha família inteira. Porque a mãe vai sendo depletada a cada gestação, se não é feita uma reposição. Então, passam os anos, a coisa é pior. Mas a minha mãe é super jovem. Mas hoje as mães são mais velhas. Então, passam os anos, a mãe vai sendo depletada. E eu sou hoje geneticamente depletado, porque eu fui não criado num ambiente alérgico, num ambiente ótimo, mas num ambiente com sem os nublados. Então, será que tudo isso poderia ser evitado? Eu tenho certeza que sim, tenho convicção, porque eles não tinham essas informações. Então, óbvio que ninguém é culpado, ninguém sabia disso. Né? O meu pai e minha mãe não eram culpados, mas eles não tinham a informação. Então, a gente não pode, hoje, com o grau de informação, privar as pessoas disso. Vocês estão entendendo? A gente tem hoje o conhecimento para fazer super bebês. Se isso não tivesse acontecido, ela não teria aquela infecção, eu não teria me separado dela, eu não teria esse prejuízo de tratamento, eu não teria nascido com essa expressão de... Isso tudo poderia ter sido bloqueado. Então, isso, a falta de informação, nos separou de uma história, de mudar a história da vida. Ou melhor, a falta dessa informação mudou a história. Então, isso também me fez me interessar muito por gestação. E é por isso que eu estou hoje falando com tanto amor, com tanta paixão sobre esse assunto aqui. Eu tenho certeza do impacto. Então, eu fiz esse curso de programação da gestação, já ministrei ele em Portugal, na Espanha, aqui no Brasil 2 vezes, partes dele também, né? E agora eu montei ele de uma forma única, porque o meu objetivo é reprogramar a geração de seres nesse planeta. Só que eu sozinho não consigo fazer de vocês. Eu preciso de vocês aí. Eu preciso que vocês se interessem isso na prática clínica. Eu não tinha prática e agora eu estou com isso tudo. Várias centenas de gestações saudáveis, tranquilas, tudo assim. Das pessoas que fazem bem feito, se programam, elas não sentem a gestação. Vocês vão ouvir nos depoimentos, tá? Então a gente tem que entender, esse período de gestação e concepção são períodos únicos. A chance que o ser humano tem de começar certo. Uma única chance. Não dá para começar de novo. Não dá. Faça bem feito. Pensa na energia espermatozoide se encontrando e gerando um corpo inteiro de 2, 3, 4 quilos de células em 9 meses. Isso determina a qualidade do esperma, do óvulo, a nutrição da mãe, do pai, os pensamentos, os hormônios, os poluentes. Tudo faz com que bebês podem ser bebês ou super bebês, com super imunidade, super saudáveis, super felizes, super saúde emocional. Tudo isso começa com a gestação. E, óbvio, não é só a nutrição, são os pensamentos, é o estresse, é o exercício físico, tudo isso. Vocês acham que a minha mãe tinha acompanhamento médico? Óbvio que tinha, meu pai é médico. Só que eles não tinham essa informação. Ninguém sabia disso. Hoje, nós. Então, vocês sabem e eu sei, infecções de repetição, com alergias, cada vez mais a alergia alimentar, asma, autismo, a gente já tem uma em cada 50 crianças já nos Estados Unidos, não sei os dados do Brasil, mas são altíssimos. A incidência de depressão pós-parto, autismo, asma, problema de aprendizagem, é absurdo. Ou seja, tudo com acompanhamento especializado, é tudo feito bonitinho. A gente não está fazendo a coisa certa. São 25% das mulheres com depressão pós-parto. É 1 em 4. Cadê o ômega delas? Cadê a B12 delas? Tudo isso muda tudo. Então, daí os nossos pacientes nos procuram para que a gente ajude nesse período mais fantástico.
Mas só a gente se preocupa com o ganho de peso. Ah, o ganho de peso tá ótimo, que coisa boa. O enjoo tá controlado. E o resto, gente? Vocês estão entendendo? Então, a mulher tá deprimida, faz parte. A mulher teve hemorroidas, faz parte. Tudo faz parte. Se tivesse uma ingestão de fibras adequada e probióticos adequados, uma saúde vascular com polifenóis adequados, não seria isso. Uma hiperese gravídica. E a B6 para onde foi que não arrumaram antes? Aí chega, começa a hiperese, mas aí tem que correr desespero. A hipertensão e diabetes gestacional. Tem que arrumar isso aí antes. Aquela mãe que lá no início tem insônia, ou tem câimbras, ou tem tremor ocular, é que depois vai ter hipertensão lá no final. Agora, ninguém sabe o déficit de magnésio dela, ninguém pergunta. Acham que foi por acaso, não tinha sinal nenhum. Tudo é obra do acaso, né? É obra do desejo de... Não, gente, Deus está me colocando aqui na tua frente hoje para tu assistir esse vídeo. A ação da pesquisa e da ciência. É isso que a gente está fazendo aqui. Eu só estou aqui hoje porque eu quero que vocês ajudem realmente de verdade. No coração de vocês, fiquem com Deus.